O Japão é um lugar lindo de se visitar, um país tecnológico com suas ruas limpas e agradáveis. Você anda pelas ruas e se depara com luzes, árvores, pessoas que vêm e vão. Porém, um lugar tão belo esconde algo perturbador. O terror japonês é um dos gêneros mais macabros dentro do espectro do terror. Não dá pra explicar o medo que sentimos, é algo diferente, algo que beira o irracional. Você já deve ter assistido o filme O Grito ou a versão japonesa de O Chamado, e com certeza sentiu um medo diferente. E o que essas duas obras têm em comum? Sim, ambas têm mulheres fantasmas. E pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que as aparições fantasmagóricas mais famosas na cultura japonesa sejam femininas. Não sei se é o cabelo grande, todo preto, escondendo o rosto com aquele ar de mistério, ou se é uma feição tão bela e delicada sendo corrompida do nada por expressões demoníacas. E por conta disso, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as fantasmas femininas mais perturbadoras do Japão. Sem mais enrolação, vamos adentrar nesse mundo que mistura beleza e terror. Primeiro, vamos começar com a Yuki Onna, que também é conhecida como Yuki Muzumi ou Yuki Hime, dependendo da região e da história. A origem da Yuki Onna remonta ao período Muromachi, com lendas que surgiram durante essa época. Ela é frequentemente descrita como uma mulher alta e bela, com cabelos longos e escuros, com pele pálida ou até mesmo transparente, ao ponto de que se misture com a paisagem da neve. Além disso, é descrita vestindo um kimono branco, uma vestimenta típica do período em que a lenda surgiu. E segundo sua história, as suas vítimas são principalmente os homens que tentam caminhar sozinhos durante períodos de nevasca. Ela possui olhos que são capazes de causar um tipo de paralisia, onde sua vítima fica completamente congelada e imóvel. Mas em outras versões da lenda, ela se aproxima de sua vítima e tenta seduzi-lo. E se caso a pessoa cair em sua armadilha, a Yuki Onna pode até mesmo ter relações sexuais com ela, o que faz com que a vítima perca totalmente a vitalidade e o calor do seu corpo, e eventualmente faleça de hipotermia ou desnutrição. A lenda também conta que ela supostamente anda pela neve sem deixar pegadas, então assim que faz sua vítima vai embora sem deixar rastros. Kushisaki Onna é uma entidade do folclore japonês, porém é mais associada a lendas urbanas em geral. Ela é descrita como uma mulher misteriosa que usa uma máscara para esconder seu rosto macabro, e ela carrega consigo uma tesoura ou uma faca, dependendo da versão da lenda. Fisicamente, ela é retratada como uma mulher magra e alta com cabelos longos e escuros. Essas características de uma mulher alta, magra, com cabelos escuros e uma característica macabra vão se repetir muito no vídeo de hoje, pois a maioria desses espíritos são assim. Voltando à entidade, o que mais marca a sua aparência é uma cicatriz em sua boca, que vai literalmente de orelha a orelha, tipo coringa. E de acordo com a lenda, a Kushisaki Onna aborda suas vítimas fazendo uma pergunta no mínimo intrigante. Ela chega e fala: "Você me acha bonita?" Se a pessoa responder não, ela ataca com sua tesoura, fazendo com que a vítima faleça lentamente de sangramento. Mas se a resposta for sim, ela mostra a cicatriz em seu rosto e repete a pergunta: "Você ainda me acha bonita?" E se a resposta mudar, ela vai eliminar a pessoa do jeito anterior. Mas se continuar sendo sim, ela vai desfigurar a pessoa imitando sua própria aparência. Ou seja, de qualquer jeito você tá ferrado. Nureonna é um yokai do folclore japonês com a aparência de uma criatura reptiliana com cabeça de mulher e o corpo de cobra. Em algumas versões da lenda, ela também é descrita como um tipo de monstro marinho. Dos contos populares que permeiam o Japão, ela também é conhecida como Nureyomeiju. Os hábitos da Nureonna podem variar de acordo com as lendas, mas ela é frequentemente associada ao consumo de humanos, e sua personalidade e aparência não são totalmente definidas nos contos.
como se fosse, digamos, uma espécie de metamorfo oriental. Na região de Yami, a Nureona é descrita como uma figura misteriosa que supostamente aparece no mar, oferecendo um bebê a alguém. E se a pessoa aceitar segurá-lo, o bebê se transforma em uma pedra pesada e a vítima é atacada e devorada pela Nureona. E esse comportamento pode estar ligado a um passado trágico de uma mãe que perdeu o filho pela fome. As Izoonas são um tipo de vampiras marinhas conhecidas por sua aparência sedutora com o objetivo de atrair suas vítimas antes de atacá-las. Segundo as histórias, elas usam seus cabelos para drenar o sangue das pessoas como se fosse uma espécie de presa. Essas criaturas também possuem um tipo de magia, podendo cantar para atrair as vítimas ou até mesmo gritar para atordoá-las, bem semelhante à sereia clássica da mitologia grega. Elas também têm a habilidade de se disfarçar de pedras quando não desejam ser vistas pelos navegantes. Além disso, em alguns contos, elas podem crescer e ficar com um tamanho imenso, capaz de esmagar navios inteiros se elas quiserem, bem semelhante ao Kraken da mitologia nórdica. Futakushiona significa literalmente mulher de duas bocas, e ela é caracterizada por possuir literalmente duas bocas, uma normal no rosto e uma segunda na parte de trás de sua cabeça, escondida entre o cabelo. Essa segunda boca ela usa para se alimentar de suas vítimas. Na mitologia japonesa, a Futakushiona pertence a um grupo de histórias sobre mulheres que foram amaldiçoadas ou transformadas por doenças sobrenaturais, como a Rokurokubi, a já falada Kushisakiona e Yamauba. A origem da segunda boca da Futakushiona é associada ao comportamento de uma mulher que não come o suficiente, com o objetivo de atingir um certo padrão de beleza. Mas na lenda, isso é retratado de uma maneira um pouco mais pesada, onde a mulher é esposa de um homem arrogante que a deixa sem comida. E como consequência, uma segunda boca surge na parte de trás de sua cabeça, e essa boca exige alimento constantemente e se não for alimentada, ela pode gritar ou causar dor intensa à mulher. A maldição chega ao ponto da boca quase agir com vida própria, e sua fome insaciável faz com que ela consuma o dobro de comida do que uma pessoa comum. O nome Honeona significa de forma literal mulher de osso, e por conta disso ela é representada como uma mulher com corpo de ossos com poucas partes cobertas por carne. E a sua origem está relacionada à lenda de Botandorô. Segundo a história de Botandorô, uma mulher esquelética que carrega uma lanterna decorada com flores de peônia visita a casa do homem que ela amou enquanto estava viva. E na história, ambos se relacionam tanto fisicamente como de outras formas, mas certa noite, o vizinho os vê e percebe que o homem estava abraçando um esqueleto ao invés de uma mulher viva. Basicamente, as demais pessoas podem ver a verdadeira face de Honeona, enquanto o indivíduo que está sob o feitiço dela a vê como uma mulher simples e normal. Ou seja, você que namora alguém pode estar dormindo literalmente com o esqueleto cadáver e nem sabe. Takaona são yokais que frequentemente se disfarçam como mulheres normais, porém possuem a habilidade de alongar ou esticar seus corpos e até mesmo crescer alguns metros de altura. Esses seres são mais comuns no distrito da Luz Vermelha, que eram locais que estavam em seu auge durante os períodos Edo e pós-guerra no Japão. Sim, esses bichos aparecem literalmente nas casas de entretenimento. Embora raramente apareçam fora desses lugares, as Takaonas são bastante comuns e frequentemente espiam as janelas de bordéis enquanto o casal está num momento íntimo. E o seu comportamento, embora geralmente não seja agressivo com as pessoas, envolve ela assustar as pessoas que estão fazendo aquilo. Não tem como ser mais detalhista que isso, senão meu vídeo vai ser desmonetizado e aí eu não pago as contas do mês. Enfim, ela supostamente faz tudo isso movida por ciúmes, pois segundo a lenda, essas criaturas são manifestações de pessoas que morreram sem experimentar o prazer carnal. Então aquele amigo teu lá que nunca ficou com ninguém, talvez vire isso aí, vai saber. Aoniobo em japonês significa mulher azul, e é um tipo de yokai do folclore também conhecida como espírito ogro da pobreza e do infortúnio. Esses espíritos habitam mansões abandonadas, vilas em ruínas, especialmente aquelas que pertenciam a famílias nobres arruinadas. A Aoniobo assume a forma de uma antiga dama da corte, vestida com kimonos de múltiplas camadas de uma era passada. Trajes esses que antes eram considerados belos e chiques, agora estão rasgados e infestados de traças. O seu rosto é pintado de branco no estilo tradicional das damas da corte, com sobrancelhas altas e dentes escurecidos. Segundo a história, esses espíritos ficam se arrumando como se estivessem esperando por alguém que nunca retornará.
E quando o intruso entra na casa de uma Aoniobo, ela repentinamente os devora por inteiros, e depois volta a se arrumar como se nada tivesse acontecido. Hariona são criaturas que vagam em busca de vítimas, geralmente homens jovens e solteiros. E quando encontram alguém, tentam atrair sua atenção dando um sorriso, e se o sorriso for retribuído, elas atacam. Nesse ataque, elas soltam seus cabelos e as pontas se movem rapidamente para capturar a vítima. A lenda não conta exatamente o que ela faz com a pessoa, mas cita que a pessoa pode se machucar fisicamente e até mesmo perder a vida, além do abalo psicológico. Existe somente uma maneira de escapar de uma Hariona. Se a pessoa conseguir correr até sua casa e se proteger atrás de uma porta resistente antes de ser alcançado, poderá sobreviver até amanhecer, quando essas criaturas desaparecem. As Hariona são descritas como mulheres jovens comuns com cabelos soltos e desarrumados. No entanto, ao olhar com mais atenção, se percebe que as pontas de seus cabelos têm formas estranhas e afiadas. E elas costumam aparecer em ruas isoladas das cidades japonesas. A Jaquiona é uma yokai que se disfarça como uma mulher comum, mas com características peculiares. A sua pele pode ter uma tonalidade pálida ou cinza, e seus olhos brilham intensamente, o que a torna facilmente reconhecível quando sua verdadeira natureza é descoberta. Em algumas versões da lenda, ela é descrita com uma postura curvada e com dentes afiados. E segundo as lendas, a Jaquiona costuma se aproximar de suas vítimas em vilarejos isolados ou ruas desertas, onde ela tenta atrair homens com seu comportamento amigável, e quando a vítima se aproxima, ela se revela mostrando sua verdadeira forma. Ela ataca a pessoa rapidamente, consumindo a energia vital e até mesmo devorando sua vítima sem deixar rastros. Essa lenda é basicamente mais uma mulher fantasma que aborda sua vítima e seduz com a sua aparência para dar um fim na pessoa. As Kageonas são sombras de mulheres que aparecem como vulto em janelas e portas quando ninguém está por perto. Elas frequentemente assumem a forma de jovens moças e sempre estão acompanhadas por mulheres mais velhas com um tipo de sino pendurado em seu pescoço. Segundo a história, essas sombras surgem tarde da noite, especialmente quando a luz está no seu pico brilhando no céu. A Kageona não faz barulho e nem interage com a pessoa que está presente na casa. Ela não ataca ninguém diretamente, só causa um tipo de medo nas pessoas que a veem, por não saberem explicar de forma racional o que está acontecendo, aquela sensação de estar sendo observado. Mas ver a imagem de uma figura que não deveria estar ali já é bizarro por si só, e já é o suficiente para deixar a pessoa psicologicamente abalada. Nos contos populares, uma casa em que uma Kageona aparece pode ser assombrada por mais de um tipo de fantasma, ou qualquer outra manifestação sobrenatural. Ela serve como um aviso de que esse lugar não é seguro para ficar, que pode existir criaturas perigosas ali. Nureanago significa literalmente garota molhada, e ela é uma yokai que se apresenta como uma jovem com cabelos bagunçados que está completamente encharcada, como se tivesse acabado de sair de um rio ou algo assim. E como o próprio nome sugere, ela está sempre com aspecto de molhada, com seu corpo pingando água e frequentemente coberta por folhas mortas cobrindo o resto do corpo. Essas entidades vagam pelas estradas próximas a rios, pântanos ou leitos d'água, durante as noites de forte chuva. E os viajantes desavisados podem acabar se deparando com essas jovens que aparentam estarem perdidas. E normalmente, as pessoas vendo a cena tentam ajudá-las. Mas quando alguém se aproxima demais, a Nureanago olha diretamente nos olhos da pessoa e sorri. E se o sorriso for retribuído de volta, ela segue a pessoa ficando ao seu lado para sempre. Porém, essa companhia não é tão agradável quanto parece. A exposição da pessoa a Nureanago por muito tempo pode causar um tipo de desgaste. Isso ocorre devido ao fato dela ter um cheiro forte de mofo ou de pântano, que tende a fazer a pessoa passar mal por conta da exposição. A única maneira de evitar a Nureanago é ignorá-la completamente e não retribuir o seu sorriso de volta. Caso contrário, poderá perder a vida simplesmente por exaustão. O Araiona é uma yokai que se apresenta como uma jovem mulher na faixa de 17 a 18 anos.
Ela aparece para viajantes nas montanhas da ilha Shikoku, especificamente nos dias 9 e 10 de cada mês. E segundo a lenda, ela habita as profundezas das montanhas e é possível ouvir sua risada ecoando em algum lugar distante. Esses risos são relatados por lenhadores e viajantes que vão até a montanha durante a noite. Embora ela tenha uma aparência de uma jovem amigável, ela é disparada uma das criaturas mais perigosas do folclore japonês. Quando alguém a encontra, ela sorri e começa a rir, e sua risada é tão contagiante que aqueles que ouvem não conseguem evitar e riem também. E aí já era. Mesmo quando a criatura vai embora do local, a vítima não para de rir. E a pessoa continua rindo incontrolavelmente, até mesmo rolando no chão, até ficar sem fôlego e incapaz de se levantar, deixando o pulmão completamente vazio e sem ar. Esse ataque de riso evolui para uma febre terrível, que após alguns dias pode até mesmo levar a pessoa à morte. Entretanto, mesmo aqueles que conseguem controlar as risadas ainda ficam amaldiçoados para sempre. E por conta dessa maldição, as vítimas começam a ouvir risadas em todos os lugares, das pedras, das árvores, da água e até mesmo do vento, até o fim de suas vidas. As Oshiroibabas são bruxas antigas e de aparência medonha que aparecem nas ruas desertas ou áreas montanhosas próximas ao fim do ano. O som dos seus passos pode ser ouvido de longe ecoando, como se ela estivesse arrastando algo pesado enquanto caminha. As suas costas são torcidas e curvadas que, segundo a lenda, é resultado de uma vida inteira de trabalho árduo. Elas carregam uma bengala em uma mão e uma garrafa de saquê em outra, e usam um chapéu de palha meio velho e quebrado. E a característica mais marcante dessas bruxas é o seu rosto envelhecido coberto com um pó facial branco. Embora ela não interaja diretamente com o indivíduo que a vê, dizem que só sua aparência é o suficiente para deixar a pessoa com medo e eventualmente fugir do local. Porém, caso a pessoa opte por ficar, ela se aproxima pedindo maquiagem ou um pouco de saquê. Ela não faz nada, é só uma véia sinistra mesmo. As Shinoya são espíritos de Okinawa que se assemelham a mulheres fantasmas com cabelos longos e pretos molhados, como se tivessem acabado de lavar. As Shinoya habitam rios perto de cemitérios onde crianças falecidas são enterradas, e elas emergem da água para cuidar dos espíritos das crianças, nutrindo-as na vida após a morte com seu leite materno. Quando uma criança com menos de 6 anos morre, é costume pedir que uma dessas entidades cuide do seu espírito. E então, deixam caixas de comida no cemitério como um tipo de oferenda. E embora tenham uma natureza gentil e maternal, elas podem ser perigosas. Quando uma criança viva se aproxima, elas podem nutrir a criança com seu leite materno sobrenatural, o que provoca um rápido enfraquecimento e leva à morte por anemia. Além disso, se as crianças se aproximarem demais da água onde vivem, ela pode puxá-las para as profundezas sem retorno. As Ubumi são espíritos de mulheres que morreram após o parto, e por conta do apelo emocional ao filho são impedidas de descansar. Uma Ubumi pode aparecer de várias formas, como uma mulher carregando um bebê, uma mulher grávida, ou até mesmo um cadáver ambulante encharcado de líquido vermelho carregando um bebê mal formado. E na maioria das versões da história, ela aparece como uma mulher vestida de branco que grita pedindo ajuda para os viajantes. E um sinal de que uma Ubumi pode estar por perto são vários corvos sobrevoando e sons de grito ecoando pelo ar. Se caso o viajante se encontrar com a Ubumi, ela irá se aproximar lentamente e perguntar se a pessoa pode ficar com o bebê dela. E se por acaso o viajante aceitar, ela eventualmente irá entregar a criança para ele. E quando a pessoa olha, no lugar onde deveria haver a criança se depara com galhos e algumas pedras. E logo em seguida, a Ubumi desaparece como fumaça. Porém, aquele que aceita o filho da Ubumi sofre com uma consequência terrível. No decorrer dos dias, a pessoa irá sofrer com doenças severas, que eventualmente causarão seu falecimento. Mas a Ubumi essência não é uma criatura hostil, então caso encontrá-la, é só ignorar que ela some. E com essa entidade, finalizamos as fantasmas. Vamos para a conclusão. Well, you can always consider your local park rangers to be your eyes in the woods. 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 Your eyes in the woods appreciates your compliance and cooperation. Your eyes in the woods see everything. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal.
Como eu disse na introdução, nesse vídeo eu resolvi focar nas fantasmas femininas do Japão. Porém, tem um vídeo aqui no canal sobre os deuses e as criaturas da mitologia japonesa. Então se quiser um conteúdo mais completo, dá uma passadinha lá. Eu gosto muito da cultura japonesa, cara. Daqui uns dias eu vou trazer um vídeo focado exclusivamente nas lendas urbanas do Japão. Então me aguardem. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu mano Pink que roteirizou esse vídeo. O canal do cara é muito top e bem parecido com o conteúdo que eu trago aqui, então dá uma passadinha lá. Mas por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, o seu comentário e a sua inscrição. E se quiser ajudar o canal financeiramente, deixe o seu valeu. Um abraço do seu mano Sandman e até o próximo vídeo.